Nós não conseguimos criar tempo. O mesmo tempo que eu tenho, você tem, e todo dia essas 24 horas são renovadas para você, para mim e para todo mundo. Mas por que você olha para algumas pessoas e pensa como ele consegue fazer tanta coisa? Lógico, tem um monte de fatores aqui para uma pessoa ser mais produtiva que outra. Mas uma coisa posso te garantir: pessoas produtivas não ficam fazendo a mesma coisa do mesmo jeito o tempo todo. Hoje eu vou te ensinar a criar o seu próprio agente de inteligência artificial. Um assistente que trabalha para você, automatiza tarefas repetitivas e ainda toma decisões inteligentes, baseadas em contexto. Pois é, isso é totalmente possível e é exatamente o que você vai aprender nesse vídeo. Mas se ainda não ouviu falar de N8N, relaxa. Em menos de 20 minutos você vai entender tudo o que precisa, o que é o N8N, como criar sua conta, se ele é pago, gratuito, como funciona por dentro e, claro, vamos construir juntos alguns exemplos práticos de automação, ok? O N8N é basicamente uma ferramenta no-code e low-code. Você não precisa saber programar para usar. E quando for preciso usar código, vai ser só um pouquinho, o suficiente para deixar o seu agente ainda mais esperto. O N8N funciona com nós, ou o que a gente chama de nodes, que são as partes que formam a automação. Cada automação começa com um gatilho chamado de trigger, que é o ponto de partida, algo que acontece e ativa o fluxo. Depois vem uma ação e, por fim, o resultado que você quer alcançar. Dá para imaginar o N8N como um fluxo de trabalho visual, onde você literalmente desenha o raciocínio do seu agente e o mais incrível é que tudo isso pode rodar de forma autônoma, sem você precisar clicar em nada. O agente que você criar no N8N pode funcionar 24 horas por dia, fazendo o que você configurou, como se fosse um assistente pessoal inteligente, sempre ligado. No final desse vídeo, você vai entender não só o que é o N8N, mas também como criar o seu próprio agente de IA, capaz de automatizar tarefas e te ajudar a economizar tempo todos os dias. Então, prepara o café e vem comigo, porque hoje você vai dar o primeiro passo para automatizar a sua vida. Mas espera um pouquinho, porque se você já é inscrito aqui no canal, já deixa o seu like da confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é inscrito, afinal desse vídeo, e se ele te ajudar, né, de alguma forma, e agregar alguma coisa na sua vida, e você tendo gostado do conteúdo, eu vou te pedir para você se inscrever e deixar seu like. Então, bora pro vídeo, vem comigo, vamos criar aqui o nosso primeiro agente inteligente que vai mudar a sua vida. A primeira coisa que nós temos que fazer é ter uma conta no N8N. Então acesse o site do N8N, aqui no n8n.io, depois clique no botão Get Started, preencha os dados. Eu vou fazer aqui o meu cadastro rapidamente, para mim vai ser uns 2 minutos, para você uns 3 segundos. Então vamos lá. Então, depois que você fez o seu cadastro, você vai receber esse e-mail pedindo com que você verifique o e-mail que você fez o cadastro da sua conta. Então, eu apenas acessei aqui o e-mail, vou clicar e vou verificar minha conta. Perfeito. Criei aqui uma conta chamada com meu e-mail, que é o videosalfabeto@gmail. Ele me deu aqui um trial de 14 dias, então você já percebe que para usar a nuvem do N8N, você pode começar assim com um trial, né? E depois você terá aqui as opções de upgrade. Se eu clicar aqui nas opções de upgrade, nós temos aqui planos que iniciam a partir de 24 euros. No meu caso aqui está mostrando em euros, para você pode estar mostrando em dólar ou em real. E aí eu tenho aqui diversos planos, a gente pode ainda pagar aqui com o valor anual, né, que vão ter um desconto aqui de 20%, no meu caso passou para $20, e que seria suficiente para fazer diversas coisas. Mas tem outras maneiras de você ter um servidor próprio com o N8N, onde você tem um N8N mais uma série de coisas. Se você quer que eu grave um vídeo te ensinando a fazer o passo a passo disso, deixa aqui seu comentário que eu vou gravar esse vídeo para vocês e nós vamos ver outras opções de ter o N8N, tá ok?
Então, por enquanto, vamos aproveitar aqui a nossa parte trial e vou abrir aqui a minha instância. E pronto, eu já estou dentro do N8N. Agora, outra coisa que eu quero mostrar. Vou sair aqui da instância, vou fechar o meu e-mail, vou acessar aqui novamente o site do N8N.io, como se eu estivesse logando a primeira vez, e aí eu posso vir aqui no Sign In, e agora ele já me reconheceu aqui logado e estamos dentro, tá? Caso ele não te reconheça, basta você digitar aqui o seu e-mail e senha e fazer o login. Eu vou abrir aqui a instância, onde nós vamos cair aqui nesse dashboard, que ele mostra para nós aqui para começarmos o primeiro robô. Vou dar um zoom aqui para a gente ter uma visualização melhor. Vou deixar aqui em 250% e vamos começar a fazer o nosso primeiro flow, tá ok? Por que eu escolhi fazer aqui e não numa instância em que você pode fazer o que a gente chama de self-hosted, ou seja, você auto-hospedar a solução do N8N? Porque se você auto-hospedar ela é grátis. Porque imagina, você nunca fez um agente, aí você vai querer começar com mais dificuldade, ou seja, criar um próprio servidor, entender como que faz, etc. Não tem porquê. Então, assim, até para dar uma sensação de início, meio e fim, vamos criar o nosso primeiro agente aqui dentro da cloud, utilizando a infraestrutura do próprio N8N, que já está tudo entregue, facilitado. E depois, se vocês quiserem, eu mostro um vídeo como que você pode fazer um self-hosted disso por mais barato, para você não ter que pagar aí esses $20 ou 20 euros ou 24 euros que seja por mês, ok? Então vamos concentrar em deixar funcionando o nosso agente. O que eu queria mostrar para vocês? Aqui, ó, como que o N8N funciona? Ele tem o que a gente chama de trigger ou gatilho, que é aquilo que vai disparar o seu flow, que vai executar, ou seja, vai ser o ponto de partida da sua automação, e a gente vai ver daqui a pouco que tem vários, já chegamos lá. Você tem a parte aqui das ações, que é exatamente o que o seu flow vai executar, ou seja, tá, ele vai automatizar o quê? Ele vai ler todos os meus e-mails e me dar um resumo, ele vai buscar a previsão do tempo e me dizer qual que é a previsão do meu tempo antes que eu saia de casa, ou seja, ele vai enviar e-mails para mim, ele vai ler planilhas, ele vai sumarizar documentos, ou seja, o que ele vai fazer, quais são as ações. E depois é o resultado, ou seja, depois que ele executar todas essas ações, como que ele te entrega isso? Ele te envia um e-mail com esse resumo? Ele te manda uma mensagem no WhatsApp, no Telegram? Ou seja, como é que é o resultado disso e onde que ele te entrega esse resultado? Agora, nós vamos começar a criar o nosso agente na prática. Só que, de novo, eu quero que você consiga criar esse primeiro chat, criar esse primeiro bot. Que tenha um início, meio e fim, que seja um sucesso para você. Então, não quero prolongá-lo e deixá-lo muito complicado. Mas esse é o primeiro vídeo de uma série onde nós vamos ir melhorando esse chatbot. E qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou clicar aqui no nome do Flow e vou chamá-lo de secretária. Porque é essa a ideia. Eu quero que ele seja minha assistente ou uma secretária que vai fazendo tudo o que for preciso, que eu vou ensinando a fazer, mas de forma automatizada. E eu vou começar aqui com um gatilho. Lembra que a gente precisa aqui de um gatilho, de uma ação, e aí eu vou ter um resultado. Então nós vamos começar aqui com um gatilho, que vai ser o gatilho de chat, para ficar fácil da gente interagir com o nosso bot. Então eu coloquei um chat, não vou configurar nada, vou só clicar aqui do lado de fora, já tenho o meu primeiro node, que é um chat. Apesar dele não fazer nada, ele já é executável, então observe que aqui já está aparecendo o chat, eu já poderia executar qualquer coisa. Lógico, eu vou dar um hide chat aqui, caso isso não tenha aparecido para você, a sua tela vai estar assim, basta você chegar a seta do mouse em cima, aparece essa opção, Open Chat, e você vai ter o seu chat aqui embaixo. Então eu posso vir aqui e falar Hi, eu já vou ter uma mensagem, que vocês observarem, eu tive aqui uma execução, ela está verde, significa que o meu node foi executado com sucesso dentro do N8N, ele criou uma sessão para mim e eu tenho aqui simplesmente uma mensagem, um oi, né? Então eu posso vir aqui agora, adicionar um novo nó, observa que eu posso fazer isso através desse mais e posso fazer aqui. Quando eu faço aqui, e aí eu já vou adicionar o nosso agente de IA, daqui a pouco você vai entender o que ele faz. Se eu clicar aqui do lado de fora, você perceba que eu já tenho aqui o nosso agente de IA conectado ao nosso chat. Caso isso não tenha acontecido, eu vou apagar aqui, basta você clicar nesse mais, arrastar e conectar.
Logicamente que vou apagar aqui novamente, se você adicionar aqui o agente clicando nesse mais, você vai garantir que isso aconteça. Pronto, tem o meu chat aqui, meu agente de IA, clicando do lado de fora aqui, perto aqui das execuções, volto para o fluxo, dando 2 cliques, volto para o meu agente. Como o meu agente está conectado com esse node do chat e eu já tive aqui uma execução, na hora que eu entrar nele, ele já está me mostrando aqui, ó, as mensagens e o que foi executado. E eu já consigo utilizar essas mensagens para configurar o meu chat aqui do meu agente de IA. Aí, de novo, só mostrar alguns detalhes aqui, porque às vezes as coisas podem acontecer um pouco diferente para vocês e eu quero que vocês entendam isso aqui no detalhe, tá? Eu vou tirar, por exemplo, aqui, ó, esse chat, vou tirar esse nó e vou executar ele de novo. Vou clicar aqui no mais, ou seja, apaguei tudo e vou iniciar. E vou trazer meu chat para cá. Trouxe meu chat. Aí, vamos supor, não fiz execução nenhuma, meu chat não está verdinho. Cliquei no mais. Vou chamar o meu agente de IA. Então, novamente aqui, vou pegar o meu AI Agent. Clicar aqui do lado de fora, voltei para o fluxo. Então, percebe que os dois estão conectados. Mas se eu clicar aqui, eu não tenho nada, né? Eu não sei de onde está vindo a informação. Eu posso até pedir para ele executar, mas eu não tenho nenhuma execução. Então, é normal no end-to-end, à medida que a gente vai criando as nossas automações, a gente pegando as informações de um nó e passando para o outro, para que você tenha um exemplo de trabalho e saiba o que está fazendo. Então eu posso vir aqui de novo no chat, né? E dar novamente aqui um hi, que aí vai ser nessa sessão aqui. Hi. Ele executou, pronto. Novamente eu tenho aqui informações, e se você observar, o meu chat agora foi executado com um erro, obviamente, porque ele não faz nada, mas se eu der 2 cliques nele, aí agora sim, isso aqui começa a me fazer sentido, ou seja, esse prompt user que aparece aqui, ó, começa a me fazer sentido. Ele está conectado ao trigger do chat, que está a origem dos dados, vamos dizer assim, e o próprio N8N já detectou que ele precisa de pegar as informações desse campo input. Mas eu posso vir aqui, ó, na source e falar que eu que defino, ó, define below. E aí eu mesmo posso chegar aqui, transformar isso aqui, por exemplo, num prompt manual, que eu queira escrever alguma coisa, tipo how are you, por exemplo, ou qualquer coisa, qualquer mensagem, ou como você está, né? Ou eu posso vir aqui, clicar em expression e falar que o conteúdo desse chat vai ser, na verdade, um input que está vindo de um outro nó. Pode ser do nó anterior, que é o nosso caso, ou poderia ser de quantos nós eu tivesse para trás. Nesse caso aqui, eu quero pegar desse chat input e trazer para cá. Então, observe que aquilo que ele já fez automaticamente para mim, eu fiz aqui manual para você entender o processo. Agora, se eu vier aqui e falar, não quero que eu quero definir, eu quero que ele pegue do nó que ele está conectado, que é o do chat. Pronto, ele mesmo já pegou do nó e ele mesmo já preencheu. Perfeito. Só que um agente de IA, ele precisa de algumas coisas, tá ok? A primeira coisa que ele precisa é um cérebro, né? É exatamente um modelo de IA, tá? E no nosso caso aqui, eu vou usar um modelo de IA da OpenAI. Você vai precisar pagar um modelo de IA para que isso aqui funcione. Então eu vou vir aqui no OpenAI, vou clicar no mais e vou escolher aqui OpenAI, que é o modelo lá oficial do ChatGPT. Vou clicar aqui e ele vai falar comigo, olha, tá bom, você quer adicionar aqui o modelo da OpenAI, mas você não tem nenhuma credencial, ou seja, eu não estou logado lá na OpenAI, então ele não sabe como se conectar à OpenAI. Então eu vou clicar aqui em nova credencial, ele vai me pedir uma chave de API. A chave de API, você vai ter que ir no site da OpenAI e criar essa chave para você copiar e colar ela aqui, ok? Se você clicar aqui em Open Docs, ele vai te dizer como fazer isso, ou seja, vai ter aqui os documentos, né, de quais passos você teria que fazer para conseguir essa chave, tá ok? Mas eu vou te mostrar isso aqui, tá? Basta você acessar, né, o site platform.openai.com. Acredito que é isso. Deixa eu dar um zoom aqui novamente. Você vai ter que estar logado na sua conta da OpenAI. Se você não tiver uma conta da OpenAI,
Logicamente, você vai ter que criar uma. Então, aqui eu vou vir e vou logar na minha conta. Ele vai pedir aqui o meu endereço de e-mail. Vou logar com o meu endereço de e-mail. Autorizar, ele vai me pedir uma outra informação. Um instante. Porque no meu aqui eu tenho autenticação de 2 fatores. Então, eu tenho que informar um código que está aqui no meu telefone. E aí fiz o meu login. Uma vez que você esteja logado dentro da OpenAI, você pode vir aqui na opção de cima Dashboard, e aqui você vai ter que observar algumas coisas. A primeira coisa, você vai ter que ter algum dinheiro aqui, tá ok? Porque se você não tiver nenhum dinheiro adicionado aqui, você não vai conseguir fazer uso da API. Para adicionar algum crédito aqui na sua conta, você vem aqui na sua foto aqui em cima, clica e vem nos seus profiles, né? Your profile. E aí você vem aqui na parte esquerda aqui de billing. E aí você vai ter que adicionar aqui um crédito. Clicar em Add to Credit Balance. E aí você vai ter que adicionar o seu cartão de crédito, preencher as suas informações aqui e adicionar $5 que seja. E vai dar para você usar muito tempo, acredite, muito tempo. Tá ok? Então você não precisa de pôr muito dinheiro aqui também não. Uma vez que você tenha aqui o seu dinheiro adicionado, a partir de $5, você pode vir aqui embaixo em API Keys e criar uma nova API Key. Eu vou criar uma aqui para os nossos testes. Vou colocar aqui assim, ó, demo secretária. Vou falar que tem acesso a tudo, não importa. Vou dar um create. Ele me dá a minha API Key. Vou copiar. Aí agora eu volto aqui para o meu N8N e vou colar essa API Key aqui. Okay? Uma vez que eu colei a API Key e salvar, ele vai tentar se comunicar lá com a OpenAI e ver se está tudo certo. Salvei, se comunicou e ficou verdinho. Então percebe que eu já tenho aqui uma conta da OpenAI conectada, ou seja, eu já tenho aqui um LLM que vai dar a parte inteligente aqui da nossa secretária. Vou chamar essa aqui só de OpenAI. Tá ótimo. Salvei e vou fechar aqui no X e voltei. Então aqui agora eu já tenho uma credencial da OpenAI e ele pergunta qual modelo eu quero utilizar. Ele vai trazer aqui todos os modelos que a OpenAI tem disponível, mas para nós o GPT-4.1 Mini aqui é mais do que suficiente, além de ser extremamente barato. Perfeito. Então agora a gente já tem aqui um cérebro ligado à nossa gente. Então a gente já tem como se comunicar com ele, que é através de um chat. Nós temos o nosso orquestrador, que seria o nosso agente, e a primeira coisa que esse agente tem é um cérebro, que é a parte inteligente dele, que é o OpenAI. Então se eu voltar aqui novamente e der um hi aqui para ele, ó, der um oi, ele vai executar. E agora você percebeu que ele veio, executou o agente passou, foi lá no cérebro, que era o OpenAI, ele devolveu algo aqui e ele me respondeu: olá, como eu posso te ajudar hoje? Então perceba que agora, basicamente o que a gente tem aqui é um chat GPT. Só que eu tenho um chat GPT conectado dentro de um fluxo inteligente que eu quero que faça uma série de coisas para mim. Mas é claro, se eu vier aqui e começar a conversar com ele como se fosse o ChatGPT, não tem problema nenhum. Ele vai usar ali toda a base do modelo que eu liguei, que foi o 4.1 Mini, e vai começar a me responder. Mas não é isso que a gente quer, eu não quero um chat GPT exatamente aqui. Eu quero um chat GPT trabalhando para mim de forma automatizada e executando tarefas que eu preciso, ok? Agora, vamos começar a avançar aqui no pensamento. Já temos aqui o cérebro, certo? Agora, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, da memória. Presta atenção, olha. Eu vou falar com ele o seguinte, ó. My name is Alexandre, ou seja, meu nome é Alexandre. E executei. Ele vai agir com inteligência, ok? Vai me responder. Olá, Alexandre, como que eu posso te ajudar hoje? Perfeito, né? Agora, se eu virar para ela aqui e perguntar, olha, ou seja, qual o meu nome? Vamos ver qual a resposta que ela vai me dar. Eu não sei o seu nome, baseada nas informações que ele trocou, ou seja, que nós trocamos com a IA, ela não sabe o nome. Mas como assim não sabe o nome? Eu acabei de falar meu nome aqui dentro, aqui em cima,
Isso, eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre contexto e sobre o Context Engineer, ok? Depois dá uma procurada aí no canal que vocês vão achar. Mas basicamente, toda vez que eu interajo com a IA, existe um contexto com aquele IA. E nesse momento, cada chat é único, cada mensagem que eu estou enviando aqui é única, ela não tem contexto nenhum, porque eu não adicionei nenhuma memória para ela, ok? Então eu posso clicar aqui, clicar em memória, e eu tenho vários tipos de memória. Nós vamos escolher aqui a memória mais simples, que é esse Simple Memory. Pronto, agora eu já tenho uma memória. Aí a primeira coisa que eu tenho que configurar aqui é o seguinte, qual que é o tamanho dessa memória? Né? Eu estou no chat lá, conversando com a IA. Quantas mensagens, né, ela vai ter que lembrar? Ela consegue lembrar para manter o contexto. Se você colocar 5 aqui, ou seja, as 5 últimas mensagens vão fazer parte do contexto. Alexandre, por que você não coloca 100 então? Tá. Toda API, pagamento dela, o custo dela é por token. Token, de forma resumida, é cada palavra que você digita, ok? Então, se você colocar muita coisa aqui, cada mensagem que você mandar para a inteligência, ela vai colocar todas aquelas 100 mensagens que você pediu para colocar. E vai começar a ficar caro as suas requisições, porque vai entrar muita coisa no contexto. Ok? Então, isso aqui é um número mágico que você vai ter que descobrir dentro do que você está automatizando. Eu normalmente costumo colocar aqui de 5 a 10 mensagens, que é quando eu estou ali numa interação com o chat, de 5 a 10 itens que eu estou falando, eu quero que eles tenham relação, tá? Então coloca aqui de 5 a 10 chats é o suficiente para mim. Agora, olha que interessante, vou clicar em Save aqui novamente e agora eu vou começar aqui de novo o meu chat. Eu vou chegar aqui, só um minutinho, eu vou reiniciar a minha sessão aqui, ó, e vou falar para ele aqui assim, ó. Hi, meu nome é Alexandre. Ok, até aí tudo bem, você já tinha visto. Olá, Alexandre, como posso te ajudar hoje? Agora, observe que eu tenho aqui uma memória, e essa memória, ele está me dizendo que foi até aqui, até preenchida, que eu tenho 2 itens nessa memória, que é o quê? A minha pergunta e a resposta dele. Também está ocupando espaço ali na memória. Eu posso vir aqui de novo e falar, what is, né, o qual é meu nome? Eu espero que agora eu tenha condições de me responder. Olha, seu nome é Alexandre. Percebe? Agora ela tem uma memória. E aí nós podemos ir melhorando o nosso agente com dezenas, com centenas de possibilidades. Outra possibilidade, eu posso vir aqui nas ferramentas. Então, ou seja, eu já tenho uma inteligência, que é um modelo, que é um LLM, que no nosso caso é o ChatGPT, né, da OpenAI. Eu tenho aqui uma memória, eu tenho um input, que eu vou conversar através de chat, e agora eu posso começar a colocar ferramentas. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar uma ferramenta simples. Eu quero que ele tenha condições de fazer cálculo. Então, tem uma ferramenta aqui que chama Calculator. Então, ela está aqui, eu posso vir aqui, agora ele tem condições de fazer cálculo, eu posso vir aqui e perguntar. Por exemplo, how much is... Ou seja, quanto é 2 mais 2? Posso executar aqui. Olha que legal aqui as execuções. Observe que ele vai acionar a calculadora, acionou a calculadora e me respondeu. Então, observa, ele veio no chat, passou para o agente passou aqui para o cérebro pensou, registrou isso na memória e depois veio cá e falou, ok, eu tenho uma ferramenta que resolve conta. Qual que é a ferramenta? É a calculadora. Ele passou os dados para a calculadora, ou seja, quais são os dados? Olha, ele tem esse número, ele tem esse segundo número e eles querem somar. A calculadora fez o que tinha que fazer, né? Recebeu aqui o input de 2 mais 2, devolveu a resposta, que é o 4, ela devolve aqui para o agente e o agente vira e me dá a resposta, que 2 mais 2 é 4. E que se eu quiser qualquer outra questão, ele pode, né, eu posso perguntar aqui para ela. E aí eu posso ir avançando à vontade. Por exemplo, quanto é, em vez de 2 mais 2, sei lá, 2 vezes 2. Mesma coisa. Vai acionar, observe que vai na calculadora, volta, ou seja, é muito rápido, mas já vai me responder aqui que a multiplicação também é 4. Perfeito? Então, observa. Agora, a minha secretária, né? Ela tem um cérebro, uma cabeça aqui, que é um modelo, que consegue raciocinar. Ela tem aqui memória
E ela tem aqui agora também uma primeira ferramenta que é a calculadora. Só que eu quero ir além. Eu quero, por exemplo, que essa secretária consiga ler meus e-mails, por exemplo, ou que consiga enviar um e-mail por mim. Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte: clicar em uma outra ferramenta, chamar aqui, por exemplo, o Gmail e acessar o Gmail Tool. Aí, novamente, como é a primeira vez que eu estou criando uma interação aqui com o Gmail, eu não tenho uma credencial. Então, de novo, eu vou ter que criar uma credencial que dá acesso ao N8N ao meu e-mail. Então, eu vou clicar aqui em criar nova credencial. Ele vai pedir que eu faça aqui o sign in com o Gmail. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o sign in. Ele me traz aqui as minhas opções de e-mail. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Perfeito. Como eu já estou logado aqui em algumas contas de e-mail, eu vou escolher aqui o videosalfabeto@gmail.com. Ele vai pedir para dar autorização. Eu, ok, pode dar autorização em tudo. Então ele vai conseguir ler meus e-mails, gerenciar meus e-mails, fazer tudo aqui em relação ao e-mail e vou continuar. Perfeito. A conexão está feita, vou fechar essa janela agora. Ela vai fechar em 5 segundos, eu posso fechar. Ótimo. E ele já vê aqui que a conta está criada e que eu já estou conectado aqui na minha conta do Gmail. Vou colocar aqui, ó, vídeos alfabeto, para ficar uma credencial para eu saber a que e-mail se refere essa credencial. Eu posso ter várias credenciais aqui para acessar várias contas de e-mail minha. Então eu vou fechar aqui. Agora eu estou aqui com a credencial vídeos alfabeto e eu vou decidir o que eu quero fazer. Que operação que eu quero fazer? Pronto. Eu posso vir aqui e falar o seguinte: olha, eu quero fazer uma operação de envio de e-mail. Eu quero poder ser capaz de responder e-mails. Eu quero poder colocar etiqueta, tirar etiqueta. Quero ler meus e-mails, pegar um e-mail específico, apagar e-mail. Ou seja, eu tenho que vir aqui e dizer qual que é a operação. No caso aqui, eu quero ser capaz de enviar o e-mail. Pô, mas para quem que você quer enviar o e-mail? Eu quero que a inteligência artificial defina esse parâmetro para mim. Por quê? Porque eu não sei, eu vou querer enviar e-mail para um monte de gente. Então, dependendo do contexto, a IA tem que decidir para qual e-mail eu realmente estou querendo enviar. Então, eu clico aqui. Mesma coisa, qual que vai ser o assunto do e-mail? Eu posso vir aqui e falar que a IA vai decidir. Que tipo vai ser? Vai ser HTML, que seja. Qual que é o corpo do e-mail? Eu quero que a IA também decida por mim. Então, eu vou clicar aqui. Perfeito. Olha que legal como é que vai ficar isso aqui. Eu vou salvar. Eu vou só arrastar um pouco aqui para o lado para a gente ver. Então agora você perceba que eu consigo, tenho memória, tenho inteligência, sei fazer cálculo e agora eu também sei enviar e-mail. Vamos ver se funciona? Eu vou pedir para enviar um e-mail para mim mesmo, tá? Então eu vou falar assim, ó, send. É claro, isso aqui não faz sentido, você vai pedir para enviar para outras pessoas, mas é só um teste, ok? Então, envie um e-mail para, ok, o endereço de e-mail que eu quero que ele envie. Deixa eu ver. Perguntando se nós iremos nos encontrar amanhã, por exemplo, ok? E vou falar com ele aqui, ó, seja educado. Então, eu vou clicar novamente, eu espero que o chat execute o meu agente precisa de um modelo inteligente para que processe, registre isso na memória, não acione a ferramenta de calculadora, porque agora não há necessidade de fazer qualquer cálculo, acione aqui a ferramenta de envio de e-mail e envie um e-mail para onde eu pedi que envie. Vou clicar aqui e vamos ver isso acontecendo. Perfeito. Bacana demais. Funcionou certinho. O e-mail foi enviado, né? De forma bastante educada aqui, perguntando se iremos nos encontrar amanhã. Lindo. Aí agora eu posso vir aqui no meu e-mail, ó, e ver se eu mesmo recebi o e-mail. Recebi aqui, ó. Ele decidiu que o título do e-mail seria, né, questionando aqui sobre, né, a agenda, se nós iríamos nos encontrar ou não, uma meeting inquiry. E aí ele colocou aqui, olha, caro senhor ou senhora, porque ele não sabia, né, o sexo. Espero que essa mensagem te encontre bem. Né? Gostaria de perguntar gentilmente se iremos nos encontrar amanhã. Por favor, me deixe saber o mais cedo possível, dentro da sua conveniência. Olha que fantástico. Né? E todo o conteúdo do e-mail foi decidido aqui pela IA. Gente, se isso não valeu o seu like, eu não sei o que vale. Então, se você não deu like, já deixa o like no canal aí, porque isso aqui é fantástico. Agora, olha outra coisa interessante. Veio aqui, ó, que esse e-mail foi enviado automaticamente pelo N8N. Mas
Com certeza, na maioria das vezes, eu não quero que apareça isso aqui, né? Então, eu vou apagar aqui esse e-mail, tá? Deixa eu apagar esses outros aqui para nossa caixa ficar vazia. Vou voltar aqui no N8N, na nossa secretária. Vou vir aqui no meu nó do Gmail, vou dar 2 cliques e aqui embaixo eu tenho esse Options. E uma das opções que eu tenho aqui é exatamente, ó, Append N8N Attribution, que é, ou seja, que é aquela frase, né, de que foi enviado pelo N8N. Eu não quero que isso aconteça, então eu não quero que ele... Por padrão, o nó já adiciona. Então eu venho aqui e falo que eu não quero que ele remova, tá ok? Então, novamente, se eu fizer o mesmo pedido, né, ele vai executar. Vamos lá, fez o envio da mensagem novamente. E se eu for aqui no meu e-mail atualizar, eu tenho novamente aqui o e-mail. E agora eu não tenho aquela nota aqui de que foi enviada pelo N8N automaticamente. Fantástico, muito bom. Eu vou deixar esse e-mail aqui, ó. Eu vou deixar esse e-mail porque eu quero fazer um outro teste aqui. Voltar cá. Então nós já temos aqui um envio de mensagens, né? Agora eu quero deixar essa secretária mais útil. Então, além dela conseguir enviar mensagem para mim, eu quero que ela também consiga ler as mensagens. Então eu vou vir aqui, vou acionar a ferramenta do Gmail. Vou falar aqui, em vez de enviar aqui na operação, que eu quero ler diversos e-mails. Eu posso dizer que ele retorne tudo, né? Eu posso dar aqui um return all, para ele retornar tudo. Posso deixar com que a IA decida quantos e-mails ela vai retornar. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta do tipo, me resuma os e-mails que eu recebi hoje. Então, ela já vai preencher aqui com um número para pegar os de hoje, ou a data. Eu posso falar, me resuma os e-mails da semana passada. Ou seja, eu posso deixar aqui ou não. Eu não quero arriscar. Então, eu falo, olha, você no máximo 50 e-mails em cada requisição, que eu não quero gastar muito tokens. Então, eu posso deixar aqui também limitado. Então, aqui ele já vai ler todas as mensagens de e-mail, ou seja, já vai ter condições de conectar na minha conta e ler aqui até 50 mensagens de e-mail. Eu posso clicar aqui fora. Observe que agora nós temos mais uma ferramenta e eu posso vir aqui para a IA e perguntar a ela alguma coisa. Mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mandar um e-mail aqui para ela de uma outra conta minha. Eu enviei aqui um outro e-mail para aquela caixa só para a gente ter aqui um teste. Então, o que eu vou perguntar aqui para a IA agora? Eu vou pedir para ela, né, sumarizar, né, ou resumir os e-mails que eu recebi hoje. E vamos ver o que ela vai fazer aqui. Então, ela vai pegar o agente, observa que ela chamou aqui o getMany, registrou na memória, voltou aqui, teve uma segunda interação, e agora está falando aqui, ó, que eu recebi um e-mail do Alexandre Costa sobre um orçamento aqui para uma caixa de esgoto, uma planta de tratamento de esgoto aqui, né? E nesse e-mail ele questiona se eu recebi um orçamento e se eu tenho alguma questão, né, quanto à execução dos serviços ou aos preços. E ainda ele complementa que essa mensagem parece ser importante e atualmente ela está como não lida, ou seja, eu não vi ainda. E pergunta que se eu desejar, ela pode me ajudar a escrever aqui uma resposta. Apesar dela ter oferecido que pode me ajudar a escrever a resposta, ela pode até ajudar a escrever a resposta, né? E aí ela pode entrar aqui e usar o send message para escrever a resposta, ok? E aí eu poderia responder essa mensagem aqui sem problema nenhum. É muito legal, gente, é fantástico. E isso aqui você tem muita coisa que você pode fazer, tá? O próximo passo nosso aqui com essa secretária seria interligá-la ao WhatsApp ou ao Telegram aqui, que eu pudesse interagir com a minha secretária diariamente, ou seja, diretamente ali por voz ou até por chat, não interessa, no WhatsApp ou no Telegram, pedindo com que ela faça aqui uma série de tarefas para mim. Mas esse vídeo já ficou muito longo, então eu vou deixar isso para a parte 2 desse vídeo, ou seja, onde a gente vai pegar isso aqui e colocar funcionando
ali, por exemplo, com o Telegram. E aí nós vamos passar a ter a nossa secretária na palma da nossa mão. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês consigam chegar até aqui nesse tutorial. Isso é muito importante, ter essa ideia de conclusão, sabe? Início, meio e fim, ou seja, eu peguei algo para fazer, enfrentei ali as dificuldades, entreguei e consegui, por mais simples que pareça, e depois a gente dá um segundo passo. Então me diga aí nos comentários se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram e que eu não tenha explicado aqui nesse vídeo, até para me ajudar a melhorar aqui nos meus tutoriais, ok? Agora que você já sabe o caminho para começar a automatizar sua vida com o N8N e dar os primeiros passos na criação do seu próprio agente de inteligência artificial. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Isso me ajuda a entender o que mais vai te fazer evoluir nesse universo da automação. Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e lembre-se, automatizar é libertar o seu tempo. Fique com Deus e até o próximo.